Olá, sejam muito bem-vindos à Semana da Pizza. Fico muito feliz em poder compartilhar meus conhecimentos com vocês aí do outro lado da tela. Eu sou o chefe Moisés Costa e trabalho no ramo da gastronomia, no universo gastronômico durante muitos anos, a vida toda. Contudo, eu já lecionei em diversas instituições, prestei consultorias e tenho também a O Gastrônomo, a companhia O Gastrônomo, que trabalha com eventos, com oficinas e com vários tipos de eventos voltados inclusive à pizza. Com isso, eu percebi durante muito tempo que há uma deficiência muito grande no mercado de profissionais que saibam fazer uma bela pizza, que saibam fazer uma massa corretamente. Eu noto também que em muitas consultorias, ou até mesmo alunos das instituições onde eu leciono, onde eu já lecionei, que tem dificuldade, às vezes, de elaborar um cardápio. Pessoas que querem montar um negócio, empreendedores. Então, por isso, eu decidi fazer a Semana da Pizza para vocês aí poderem aprender a desenvolver cardápio, a fazer uma massa maravilhosa, na realidade, diversos tipos de massas, uma infinidade de massas que vocês poderão aprender neste curso. É muito importante que vocês assistam todas as aulas, não perca nenhuma, para ter continuidade e aprender tudo direitinho. Ok? Então, começamos agora a Semana da Pizza. Bom, então vamos iniciar a nossa aula. Os conhecimentos que vocês vão adquirir hoje vão possibilitar de vocês desenvolverem qualquer tipo de massa, a partir de uma massa básica. Tá? Aqui nós temos os ingredientes principais que são utilizados na massa de pizza. O principal ingrediente, obviamente, que é a farinha de trigo. Outros ingredientes, às vezes eles podem até deixar de ser utilizados, como é o caso do açúcar. E também pode ser substituído em sua totalidade. No entanto, a farinha de trigo, ela é o ingrediente principal e é a que vai em maior quantidade. Por isso que nós colocamos aqui 100%. E aí nós temos os demais ingredientes, que é o fermento, o líquido, o açúcar, o sal, a gordura e novamente líquido. Logo eu vou explicar o porquê duas vezes o líquido. Mas o mais importante aqui é nós sabermos, a princípio, que como a farinha de trigo é o ingrediente que vai em maior quantidade, principal, os demais ingredientes são calculados a partir da farinha de trigo. A porcentagem e o resultado em gramas vai ser calculado a partir da farinha de trigo. Ok? Bom, então nós temos aqui a farinha de trigo. Só que do lado eu coloquei para mostrar para vocês que nós podemos utilizar vários tipos de farinha. Outros tipos de farinha. Que pode ser substituído parte da farinha de trigo, como por exemplo, a farinha integral, a gente pode substituir 50% da farinha de trigo. Outros a gente pode substituir menos. Qual que é a ideia aqui? É mostrar para vocês que na hora de desenvolver diferentes tipos de massas, nós não precisamos de diferentes receitas, nós não precisamos decorar vários tipos de receita. Nós não precisamos ter uma receita para massa integral, uma receita para massa com fubá, uma receita para massa com semolina. Não, a gente só precisa saber uma receita, que é a base. Através desse conhecimento básico, a gente vai então desenvolver diversos tipos de massa, inclusive utilizando outros tipos de líquidos e outros tipos de gordura. Mas vamos aqui à farinha de trigo. Nós temos, para substituir parte da farinha de trigo, a farinha integral, nós temos a semolina ou sêmola, nós temos o fubá, quinoa, farelo de trigo e batata, ou outros ingredientes. Vai da criatividade de cada um, ok? Bom, digamos que a gente vai ter 1 kg de farinha, a gente vai fazer a nossa massa com 1 kg. Pode ser com 500 gramas, pode ser com 2 kg,
A gente não está preso a uma quantidade exata. Pode ser com 1,2 kg. A gente está aprendendo a fórmula utilizando porcentagem. Então eu utilizo a quantidade de farinha que eu quiser. Uma dica que eu vou dar para vocês, que eu acho que seria interessante vocês saberem, é que muitos livros de receita têm em suas formulações de vários tipos de massa, inclusive livro de confeitaria, a mesma receita, praticamente. Por quê? Eles colocam lá no livro, em uma receita, uma quantidade de farinha, digamos 1 kg, e numa outra receita, 1,2 kg. Serve também para os bolos. Mas aí na hora que você transforma cada ingrediente em porcentagem, você descobre que os demais ingredientes que vão compor a formulação da receita são basicamente os mesmos. Vou dar um exemplo. Uma massa de pão de ló, tá? Que você tem como principal ingrediente o ovo. Aí você vai ter uma receita, lá, digamos que 200 gramas de ovo. Numa outra receita, 250 gramas de ovo. Logicamente que os demais ingredientes vão acabar alterando a sua quantidade, porque tem 50 gramas a mais de ovo. E o que vai acontecer? Vai parecer que é uma outra receita totalmente diferente. E às vezes muda, que em uma receita vai chocolate, no outra receita vai essência de baunilha, mas a receita basicamente é a mesma, você só precisa saber a base. E é isso daqui. Pessoal, vocês vão aprender a partir disso, a partir de hoje, a fazer qualquer tipo de massa. Então, vamos botar atenção para vocês aprenderem direitinho. Olha só, o fermento, a porcentagem do fermento, aqui eu coloquei de 1 a 3%. Eu posso estar utilizando um fermento biológico seco, onde eu vou utilizar até 1%, porque o fermento biológico seco, ele é um fermento mais forte, mais potente, digamos assim. E o fermento biológico fresco, que eu posso utilizar até 3%. Costumamos dizer que o fresco, ele é o triplo da quantidade do seco. No entanto, o fermento, ele vai ser utilizado de acordo com o tempo de fermentação que eu quero. Existe massa que eu posso deixar fermentando 30 minutos, existe massa de fermentação de 24 horas, existe massa de fermentação de 1 semana. Então é a quantidade do fermento que vai determinar esse tempo de fermentação. Quando a fermentação é de mais tempo do que uma fermentação imediata, a gente chama de fermentação prolongada. Mas nós temos também os outros tipos de fermento, como o fermento natural, o biológico natural, todos eles são biológicos, tá? Todos eles dependem de vida biológica, ali, né, de um ser vivo para fazer a massa fermentar. E nós temos também o fermento biológico, por exemplo, massa madre. Tem vários outros, tem o Pulish, o Pâté Fermenté, entre outros, tá? E aí o que acontece? Quanto mais tempo eu quero que essa massa fermente, menos fermento eu vou utilizar. 1% de 1 kg vai dar 10 gramas. Se eu quero uma fermentação prolongada, eu posso de repente usar 1/10 disso. Ou seja, 1 grama. Às vezes uma balança, essa daqui por exemplo, não pesaria, essa aqui pesa 1 grama. Tem balança que pesa de 5 em 5, essa já pesa 1 grama. Então, vai ser uma fermentação muito mais prolongada. E o que uma fermentação prolongada vai trazer para a minha massa? Um sabor mais pronunciado no álcool, no ácido, um aroma também, como por exemplo os pães italianos. Porque no processo de fermentação, o micro-organismo ali, tá? A levedura, que é um fungus, né? Ele faz a quebra do carboidrato, mais especificamente a glicose, em 2 moléculas de ácido pirúvico. E essa molécula de ácido pirúvico, ela é convertida em etanol, o álcool.
E no meio desse processo é onde o fermento ele libera o CO2. E é na liberação do CO2, desse gás CO2, é que faz a massa fermentar. Que é como se fosse o puro fermento. É engraçado, né? Ele se alimenta, ele tira energia aí nesse processo e solta o punzinho dele. Ele faz a massa então crescer. Por quê? Esse gás não tem por onde sair, ele está preso. Então ele faz a massa inflar. Tanto que a gente espeta o dedo, o que acontece? Sai esse gás da massa, né? Ele está preso ali. Mas, o que eu estou querendo dizer com essa explicação? É que, nesse processo que liberou ácido, o ácido pirúvico, e também liberou o etanol, o álcool, vai fazer com que essa massa tenha um sabor diferente. Quanto mais ácido, em decorrência da fermentação prolongada, e quanto mais álcool for liberado, maior o aroma e o sabor de ácido e álcool. Então, quando a gente pega o pão italiano e cheira, a gente percebe muito bem isso, ok? Então, fica a dica, fermentação prolongada é uma coisa que vai deixar a minha massa com aroma e sabor diferente. Bom, mas vamos voltar aqui. Então, vocês perceberam que, dependendo do tipo de fermento, ou melhor, dependendo da quantidade do fermento, mas o tipo também, tá? Por quê? A fermentação natural e a massa madre, o que é massa madre? A massa madre é uma massa que a gente faz e deixa ela fermentando. Só que todo dia a gente tem que alimentar ela. Claro, quem trabalha com isso não tem problema nenhum. Ou seja, ela já está fazendo aquela fermentação prolongada, porque está a vida toda ali fermentando. Então eu pego um pedaço daquela massa madre, utilizo a minha massa, eu já vou dar aquele aroma e sabor que eu acabei de explicar agora. Entenderam? É uma fermentação que a gente fez com antecedência para utilizar depois, para utilizar sempre que a gente quiser. Então eu já vou estar agregando isso sem a necessidade de eu fazer uma massa com 24 horas ou com uma semana de fermentação. Bom, e aí voltando aqui, nós falamos um pouco do fermento, acho que ficou bem esclarecida, né, essa questão, inclusive sobre a fermentação. Mas agora vamos falar dos líquidos. E aí eu coloquei aqui 25% mais 25%. Olha que interessante, por que eu coloquei isso daqui? Eu, chefe Moisés Costa, gosto de utilizar, eu acho que, não sei se tem grandes referências aí que façam isso, mas eu indico desta forma, um método que eu adotei por conta própria. Eu coloco 25% do líquido aqui e depois os outros 25% aqui. Para quê? Esses primeiros 25% do líquido é para hidratar o meu fermento. Olha só, eu já vou até mostrar aqui, ó. Eu vou colocar uma colher de fermento em cada bowl de farinha. Ok? Uma colher somente, ó. Em cada bowl de farinha. Aí vocês vão acompanhando e vão entendendo melhor. Isso é interessante. Eu misturo o meu fermento com a minha farinha. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó, eu estou protegendo o meu fermento. Por quê? Por que eu decidi, já há muitos e muitos anos, que é interessante eu colocar uma parte do líquido, não precisa ser exatamente 25%, não, tá? Tanto que eu vou colocar aqui a olho. Mas por que eu decidi fazer dessa forma? Porque o meu fermento biológico, ele precisa ser protegido dos demais ingredientes, do açúcar, do sal e da gordura. Então, eu vou estar fazendo com que o meu fermento tenha contato direto com a farinha. Aquilo que eu expliquei agora há pouco sobre a fermentação, aonde que é que esse micro-organismo ele vai encontrar o tal carboidrato, a glicose, principalmente na farinha de trigo. A gente adiciona açúcar, mas o da farinha de trigo está em formato mais simples, mais fácil de quebrar. Ele vai se alimentar primeiro daqui, porque a gente nem precisa pôr açúcar na massa e ela vai fermentar mesmo assim. Então, eu estou dando ao meu fermento
aquilo que ele mais gosta, a farinha. O sal e a gordura, ele não gosta. O sal e a gordura prejudica a fermentação. Se eu colocar o meu fermento em contato direto com o sal e a gordura, como muitas vezes a gente vê aí em livros de receitas, em programas de TV, coisa e tal, eu estou prejudicando a minha fermentação, pessoal. Por que eu vou estar prejudicando a minha fermentação? Primeiro, se eu colocar o fermento em contato direto com açúcar, que é muito comum em programas de TV pegar o fermento, principalmente o fermento biológico fresco, e diluir no açúcar, aí ocorre aquela osmose ali, parece uma mágica, é bonito de ver, mas está prejudicando, porque eu estou ativando a minha fermentação antes da hora. Se o meu fermento, se o micro-organismo se alimenta de açúcar, por que eu vou colocar açúcar antes dele virar massa? Vou ativar ele antes? Não. Eu coloco ele na farinha, porque aqui ele não vai sair comendo que nem ele, não vai ser ativado que nem ele é quando coloca açúcar. Independente se é o seco ou o fresco, não deve ser colocado. O certo é na farinha. Esfarela, se for fermento fresco, esfarela na farinha, ok? E aí o que acontece? Quando eu coloco essa água aqui, vou colocar só parte da água, hein, pessoal? Cuidado. Eu vou colocar a luva para não ficar com a mão melequenta, né? E aí é o seguinte, essa água vai fazer com que o meu fermento, os micro-organismos, eles tenham mais contato com a farinha do que com os demais ingredientes. Eu vou estar envolvendo ele na farinha de trigo. Eu vou estar envolvendo ele no meio em que ele gosta. Tá? Olha só. Agora sim. E é pouquinha água, devagar, ó. Vamos aos poucos, ó. Mais ou menos a metade, tá? Ó. Até virar um farelinho, ó. E aí eu aperto bem. E aí o que vai acontecer? O meu fermento biológico agora, nesses gruminhos aqui, ó, ele está ficando mais protegido do que ele ficaria se eu não fizesse isso. Se eu colocasse aqui o sal, eu poderia prejudicar a fermentação. O sal mata o fermento. É que nem jogar sal em sapo. Por que eu vou fazer isso com o fermento? É igual, é a mesma coisa. Então o sal ele mata o fermento. A gordura, ó, nesse outro aqui, ó, pessoal, a gente vai colocar cerveja. Só que aqui está faltando uma coisa, né? Na explicação ali eu falei sobre a mistura dos tipos de farinha. Aqui a gente vai misturar fubá. Olha só. Fubá. E aqui a gente vai misturar farinha de trigo integral. Ó. Bom, e aí aqui eu vou colocar então também o líquido, nesse caso a cerveja. E aqui a água. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre o que tem em cada massa dessa, tá? Mas o mais importante agora era a gente proteger o nosso fermento. E aí eu protegi ele aqui agora do sal, que vai entrar em seguida, e protegi também da gordura. A gordura inibe a fermentação. A gordura, se ela tiver contato diretamente com o fermento, a gordura vai fazer com que os micro-organismos ali não tenham a liberdade para se alimentar, para respirar, porque ela vai envolver o micro-organismo de gordura. E aí o que acontece? Aqui, na sequência, que são os líquidos, nós temos várias opções. Pessoal, aqui é exatamente a mesma base. Nós temos 25 mais 25, porque a média é 50% de líquido numa massa. Em relação à farinha, 50% se eu tenho 1 kg de farinha, são 500 ml de líquido, ou 500 gramas.
pode pesar, não tem problema nenhum. Ou seja, eu tenho várias opções de líquidos. Eu posso usar a fantasia, eu posso usar, por exemplo, suco. Vamos fazer uma massa com suco de maracujá. Essa massa vai ser destinada a uma pizza doce. Para quem trabalha com evento, quem pretende trabalhar com evento, quer fazer uma festinha em casa, faça o teste. Pega o maracujá, pode ser aquele concentrado, e faz uma massa com sabor maracujá, para depois colocar com recheio de chocolate. Olha só que delícia! Então, é a mesma quantidade. Eu só substituí o líquido. Eu posso usar cachaça. Aqui, por exemplo, ó, nessa massa aqui, nós estamos com a cachaça. Eu tirei 50 ml daqui dessa água e coloquei 50 ml de cachaça. Isso porque eu estou trabalhando com uma base de 500 gramas de farinha. Aqui, por exemplo, são 250 gramas de farinha branca e 250 gramas de fubá, 500 no total. Aqui são 250 gramas de farinha branca e 250 gramas de farinha integral, 500 no total. E aqui é uma normal, só farinha branca. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Não é muito simples? E aí eu posso utilizar então a água, a cerveja, como a gente está utilizando aqui, que vai dar também um sabor mais pronunciado no álcool, né? Mas também com o aroma e o sabor da cevada. Aí nós temos aqui a cachaça, nós temos, como eu falei, o suco, leite, mesma coisa. Eu vou substituir 100% da água pelo leite. Então, em vez de 250 ml de água, nesse caso aqui para 500 gramas de farinha, eu colocaria 250 ml de leite, ok? Vinho tinto, vinho de modo geral, por que não? Então é isso, pessoal. A ideia é usar a criatividade, a fantasia. Olha só, o açúcar. O açúcar ele é até 3%. Até 3%. Eu posso não utilizar nada de açúcar. Eu posso utilizar 2% de açúcar, 1% de açúcar. Aliás, corrigindo, né? Eu coloquei até 3%, na verdade é uma média. Como eu falei, eu posso não utilizar nada de açúcar. Mas, se eu quiser utilizar mais açúcar, posso também. A dica que fica aqui em relação ao açúcar é o seguinte. Vocês aí em casa vão fazer uma pizza. Eu não sou profissional, não sou pizzaiolo, não sou chefe de cozinha. Digamos que seja o caso de vocês, tá? Vocês querem fazer uma pizza em casa. Ou querem fazer o teste, mesmo que queira se tornar um profissional ou montar um negócio. Vocês querem fazer o teste. Não tem um forno profissional para assar pizza. Vocês têm aí aquele forninho convencional, certo? Quando eu falo forno profissional para assar pizza, é forno de pizza, hein? Que é muito difícil, às vezes, você encontrar em qualquer lugar. Tem muitos lugares aí, loja que fala, o vendedor fala, esse é um forno profissional, mas não é um forno profissional para pizza. Ele fala que mas tem pedra? Não é por aí mesmo, pessoal. Tomem cuidado com isso, porque forno profissional de pizza costuma custar muito caro, mas muito caro mesmo, tá? Absurdamente caro. Então, digamos que vocês têm aí, de repente, um forno profissional, mas às vezes é um forno profissional para assar pão, para assar lasanha, para fazer salgados, mas não é um forno profissional para pizza. Então, esse forno profissional, que vai ser a mesma coisa do que um forno convencional, vocês vão colocar mais açúcar. Vocês podem colocar 5%, 6% de açúcar. Por que isso? O açúcar, neste caso, vai fazer com que a sua massa doure mais rápido. O açúcar, ele doura. É a reação de Maillard, a gente chama isso. Reação de Maillard. Pesquisem aí, vocês vão ver, tá? A reação de Maillard é a caramelização do açúcar. A reação de Maillard não ocorre somente por causa do açúcar, esse açúcar refinado. Ele ocorre também na carne, na cebola, em outros ingredientes. Ele ocorre, é a reação de Maillard. Então o que acontece? Quando a gente adiciona mais açúcar à massa, ela vai dourar mais rápido. Aquele forninho fraco que não assa pizza que nem um forno profissional de pizza. Um forno profissional de pizza assa pizza em 1 minuto, 1 minuto e meio, no máximo 2.
como um forno pode ser elétrico, a gás ou a lenha, é assim que assa um forno profissional. Aí aquele forno que leva 10 minutos, 15 minutos para assar, o que vai acontecer? Vai secar muito a massa, vai evaporar muito a água ali presente naquela massa, o líquido de modo geral. Então essa massa vai acabar ficando o quê? Dura, que nem bolachão. Então, para que não aconteça isso, para que ela asse mais rápido, doure mais rápido, a gente vai colocar mais açúcar. Como eu falei, pode chegar a 6% de açúcar. E aí essa massa, ela vai assar mais rápido e ela não vai ficar dura. Outra coisa que o açúcar faz é maciez. Proporciona maciez. Ah, mas eu não quero a minha massa de pizza macia. Tá, mas veja bem, ela não vai ficar macia. Por quê? É um equilíbrio. Se eu não coloco nada de açúcar, vai demorar muito para assar. Mesmo que eu coloque pouco, vai demorar muito, digamos que 15 minutos. Vai virar uma pedra, certo? Só que colocando açúcar, não vai assar tão rápido quanto um forno profissional de pizza, que é 1 minuto e meio, 2. Vai assar, digamos que em 5 minutos. Ainda assim, é muito mais tempo do que um forno profissional de pizza, 5 minutos. Correto? Então, de qualquer modo, como vai assar ainda mais tempo do que levaria um forno profissional de pizza, vai fazer com que ela não fique nem tão macia, nem tão dura. É um equilíbrio. Essa porcentagem de até 6% para um forno convencional. Então, no final, a gente vai ter uma massa douradinha e macia o suficiente, só que não tão macia. Vai ter uma certa crocância, porque de qualquer modo 5 minutos é bastante, ainda assim é bastante, vai ter uma certa crocância, só que não vai chegar a ficar dura. Entenderam essa dica? Que é muito importante para quem vai fazer a pizza em casa. Outro ingrediente muito importante é a gema de ovo, que também vai proporcionar maciez e cor. Mas eu já falo da gema daqui a pouco. Vamos lá. Aí, falando ainda do açúcar, nós temos o açúcar refinado, nós temos o açúcar cristal, nós temos o açúcar mascavo, o demerara e também podemos utilizar mel na massa. E aí o que acontece? Desses açúcares, o que eu menos recomendaria seria o cristal, tá? Porque ele é muito grosso. Mas se você não tiver o açúcar refinado, pode utilizar o cristal. Daí, o açúcar mascavo, ele vai dar também um tom um pouquinho mais escuro à massa e um sabor um pouquinho diferente. O açúcar mascavo, para quem nunca ouviu falar, parece um pouco rapadura. O pessoal do norte deve conhecer bem, com certeza já conhece bem a rapadura, né? E aí é o seguinte, a gente pode utilizar inclusive o mel, certo? Que vai também proporcionar um sabor diferente à minha massa. E a mesma coisa, eu vou utilizar, independente do açúcar, mais ou menos a mesma porcentagem, tá? O mel pode ser colocado inclusive mais, porque ele não vai ser tão forte na relação de malagem quanto o açúcar, mas ele pode ser adicionado, ok? Bom, o sal, ele jamais pode ser retirado da massa, ele precisa ser utilizado. O sal é muito importante, o sal inclusive ele dá estabilidade à massa. Se você não utilizar sal na massa, ela vai desandar, ela não vai ficar boa. Daí, o sal é o sal refinado e pronto, ok? Gordura, nós temos vários tipos de gordura. Aqui nós temos a manteiga, o azeite e a margarina. Olha só aqui no quadro. Azeite extra virgem. Quando vocês forem utilizar, escolher pela gordura e optar pelo azeite, extra virgem, ok? O extra virgem, ele vai dar um sabor e um aroma também diferenciado à massa. O sabor do extra virgem, ele é bem forte, então ele vai realmente proporcionar, né, um sabor mais acentuado e vai fazer com que a massa fique muito gostosa. O óleo, ele não dá sabor nenhum. A gordura, de modo geral, é muito importante na massa, tá? Muito importante. Então, a gente pode utilizar, se não tiver nenhum outro tipo de gordura, pode utilizar o óleo. Mas normalmente, profissionalmente, a gente utiliza o óleo em que situação? Quando a gente quer utilizar um aromatizante, fazer com que a massa fique
um sabor, por exemplo, vamos supor que eu coloque noz moscada. Um aromatizante, ele é um saborizante também, vai dar um sabor, um aroma diferente. Neste caso eu vou utilizar o óleo, mas eu posso também fazer com outro tipo de gordura, até mesmo o azeite. Mas se vocês quiserem fazer o teste para ver o sabor que vai dar, utilize o óleo. Aí vocês vão ver como que uma noz moscada vai dar um sabor diferente. Ou outras especiarias, tá? Manteiga. Manteiga também vai proporcionar um sabor diferente à massa. E também uma textura. Eu não vou ter nessa aula todo o tempo para falar sobre cada textura de cada gordura, né, de cada ingrediente, mas já fica a dica, vocês podem fazer o teste. Mas as gorduras elas vão proporcionar também texturas diferentes, como por exemplo, a margarina. Quanto mais lipídios tiver a margarina, tem margarina, aquelas margarinas de culinária, utilizadas profissionalmente, que vendem de baldão, existe margarina com 50% de lipídios, com 70% de lipídios, 75%. Eu recomendaria utilizar que tiver maior porcentagem de lipídios. Se tiver de 75%, aí onde vocês estão, de 80%, a maior quantidade, ela vai proporcionar à massa uma textura, inclusive mais crocante. Que é isso que a gente quer na pizza, né? Macia por dentro e crocante por fora. Mas podemos utilizar também a banha. Normalmente a banha deixa ela um pouquinho mais pesada. Mas podemos também utilizar a gordura hidrogenada. Vocês viram? Podemos utilizar qualquer tipo de gordura, respeitando mais ou menos essa porcentagem. O importante é isso, pessoal. Não tenha medo. Aprenda a base e faça qualquer tipo de massa. Mas vamos voltar aqui, ó. Bom, eu acho que ficou bem explicado, né? Para fechar com essa questão da gordura, nós podemos utilizar também bastante gema de ovo. Mas, para quem está fazendo em casa, utilize 2 gemas de ovo. 2 para uma massa de 1 kg. Essa massa vai ficar mais macia, vai ficar mais dourada, vai dourar mais rápido, e ela vai se aliar ao açúcar. A gema de ovo tem uma coisa interessante também, que é a molécula tensioativa, que faz a emulsão. Ela faz com que a água e a gordura se juntem. É o caso da maionese. As indústrias utilizam molécula tensioativa para fazer aquela maionese que a gente compra no supermercado. A gema de ovo, quando a gente utiliza para fazer maionese em casa, tem a mesma reação. Ela é utilizada justamente por isso, que ela vai fazer a emulsão, juntar a gordura com a água. Bom, mas vamos voltar aqui agora, hein? Olha só, aqui nós já misturamos então a farinha, o fermento e mais ou menos 25% do líquido. Aqui ficou faltando um pouquinho, vou colocar mais um pouco, ó. Mais ou menos 25% do líquido. Então aqui, como eu falei ali agora há pouco, a gente está protegendo o nosso fermento, ó, fazendo com que ele tenha então o contato diretamente com a farinha e iniciando a hidratação do nosso fermento. Isso é muito importante. Na sequência, depois que a gente colocou então farinha, fermento e 25% de água, agora a gente pode entrar com o açúcar. Ó, o açúcar ele é menos prejudicial à nossa massa, tá? O açúcar, você vê que eu estou seguindo o mesmo padrão, a mesma quantidade, olha só. E aqui novamente a gente mistura. Ó, misturou, misturou, misturou. Ok? Na sequência a gente vai colocar o sal. A gente chama isso dos ingredientes secos. Ó, sal, sal. Tá vendo, pessoal? Não tem segredo de sal. Aliás, tinha segredo, né? Eu estou aqui contando um dos segredos dos grandes chefes pizzaiolos para desenvolver qualquer tipo de massa. É isso. Aí, agora que a gente já adicionou
farinha, fermento, açúcar e o sal, a gente entra com a gordura, nesse caso aqui a manteiga, neste caso aqui o azeite, esse daqui eu vou colocar de fiozinho assim, ó. A gordura líquida é melhor para misturar, tá? É mais fácil para misturar. Ajustar no óculos. Bom, ó, é bem melhor para misturar. E a margarina. Agora, quem for trabalhar, quem for fazer um processo mecânico, que é na maceira, né? Saiolos, por exemplo, que normalmente utilizam a maceira, é exatamente o mesmo processo, a mesma ordem. Eu estou ensinando aqui a maneira profissional de se trabalhar, que nunca vai dar erro. Ó, misturou a gordura, e agora que a gente utilizou misturou esses ingredientes, Shirley, minha assistente, por favor. Peraí. Bom. Agora a gente vai colocar o restante, pode levar tudo, tá? A gente vai colocar o restante do líquido de cada massa. Vamos lá. Aqui nós temos a cachaça, que nós não podemos esquecer nessa massa. Ó, vou colocar ela também assim para misturar bem, espalhar bem, ok? E aqui, então essa é a massa integral. Olha só, coloquei a cachaça e agora o restante da água. Lembrando que o líquido a gente deve sempre colocar devagar e misturando, para não correr o risco da massa passar do ponto, porque senão depois a gente vai ter que adicionar mais farinha e aí a gente perde a quantidade correta de cada ingrediente, tá? Então, aqui eu até deixei um pouquinho menos de água em cada jarra para não correr esse risco. E aí eu tenho uma água reserva aqui. Bom, olha só, vou misturar só um pouquinho para depois terminar de bater. A cerveja não precisa estar gelada, pode ser normal, temperatura ambiente, tá? Ó. O legal da fermenta é que da cerveja é que ela já vai fermentando, né, aqui na hora que coloca, né? Só que ela a intenção de colocar a cerveja não é para fermentar a massa, para fazer com que ela fermente, porque a cerveja ela pode até fermentar a massa, mas aí seria uma fermentação prolongada, não seria uma fermentação imediata. Bom, mais cerveja. Vou colocar direto no latinho. Ó. E a massa com o fubá fica bem amarelinha. Próximas aulas vocês vão ver, a gente vai preparar pizzas, vocês vão aprender a fazer diversos tipos de pizza e aí vocês vão ver essas pizzas sendo preparadas com massas diferentes. Bom, aqui já na verdade já está bom, não precisa colocar mais. E agora a massa mais tradicional. Ó. Ao qual não tem outro tipo de farinha, somente farinha branca. E somente água. Quando a gente utiliza leite, por exemplo, a massa tende a ficar mais macia, né? Bom, olha só. E agora eu vou bater e sovar cada uma dessas massas e eu já mostro para vocês como que ela vai ficar, ok? Bom, voltamos aqui então com as 3 massas já batidas, bem sovadas, tá? Sovei bem elas para elas ficarem bem lisas, o mais lisa possível, olha só, e homogênea, né? Um batimento manual, não é um batimento mecânico,
onde um batimento mecânico poderia inclusive desenvolver mais o véu de glúten. Massa de pizza não precisa tanto desenvolver véu de glúten, diferente das massas de pães, tá? Mas é interessante, caso tenha uma cera, né, um equipamento para desenvolver o véu de glúten, vai fazer com que inclusive a borda depois fique mais bonita. Mas vamos à massa aqui que é mais importante agora. Bom, aqui é a tradicional, tá? Essa daqui é a com fubá. Notem que ela ficou bem amarelinha. Ela é fubá e cerveja. Ela vai ficar uma massa mais rígida e também mais crocante. A tendência é isso, em decorrência do fubá, da utilização do fubá. A cerveja vai deixar ela com sabor da cevada, do álcool, então um sabor diferenciado. Aqui nós temos então a farinha integral, rica em fibras, muito procurado por pessoas que se preocupam, né, com uma alimentação mais saudável, que faz bem para o intestino, né? E aí a cachaça, que também vai dar um aroma e um sabor diferenciado em decorrência do álcool. Ela também vai ficar uma massa mais crocante, assim como a do fubá. Um pouquinho mais pesada, né? Um pouquinho mais crocante. Bom, é muito importante também, depois que faz o batimento e esse boleamento, na realidade a gente bolearia aqui, por exemplo, uma dessas aqui rende 3 pizzas grandes, de 2 a 3 pizzas grandes, vai depender da espessura que a gente quer. E a gente dividiria, como aqui nessa aula a intenção ainda não é ensinar inclusive a divisão e depois a abertura da massa, então eu deixei dessa forma. Mas é importante que depois da divisão e o boleamento, a gente, mesmo aqui, se fosse só um descanso e não uma fermentação, a gente tem que, tanto no descanso quanto depois na fermentação, deixar ela bem coberta com o plástico. O plástico tem que estar em contato com a massa. Não adianta pegar uma tigela, colocar a massa dentro e cobrir por cima com plástico, com um pano, coisa e tal, e não ter contato com a massa. Se for pano de prato, tem que estar úmido. E tem que estar em contato com a massa, justamente para segurar a umidade. Porque se tiver espaço para circular algum ar, vai fazer com que a massa resseque. E aí vai prejudicar muito o resultado final, o produto final. Perfeito, pessoal? Bom, então é isso, as massas. Vocês aprenderam 3 tipos e agora, a partir de hoje, vocês podem fazer qualquer tipo de massa, mediante a essa aula que vocês tiveram partindo da base. Vocês podem desenvolver agora qualquer tipo de massa. Vamos testando em casa aí antes da próxima aula, porque daí na próxima aula eu vou ensinar vocês a abrirem a massa e prepararem diversos tipos de pizzas tradicionais. Então, coloquem aí na agenda de vocês, próxima aula de diversos tipos de pizzas tradicionais, ok? Então, espero vocês lá, hein? Até mais, um abraço. Tchau, tchau.